Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais um podcast aqui. Eu sou o Alexandre, vou conduzir essa conversa mais uma vez com vocês. Vocês já devem estar sacudo de me ver aqui já 106 vezes. Mas é isso aí, vocês vão ter que aguentar mais um pouco aí, pelo menos até o 500, né, Ana? A gente vai fazer até o 500 pelo menos, né? Mas vamos nessa. Esse é o episódio número 106. Hoje a gente vai conversar com a Didier aqui, que a gente vai falar sobre uns assuntos meio diferentes, né? Não vai focar 1000% em arquitetura, mas a sua experiência de vida que é bacana. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e arrancado um tempinho lá pra falar aqui com a gente, porque tua vida deve ser bem corrida, eu acho, né? Bastante, né, Alexandre? A gente já tentou essa conversa antes, né? Mas sempre teve algum percalço. Né? É verdade, você tem que aproveitar isso, porque a gente já tentou bastante vezes, mas é difícil de arranjar horário com a DJ, porque a vida dela é muito corrida. É isso mesmo. Mas obrigado por ter aceitado, por ter tirado esse tempo. E hoje a gente não tem patrocinador, né, Ana? Então a gente não tem patrocinador, então esse é o aviso. Mas aproveitem para seguir a gente lá nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube e outros, deve ter alguns outros aí no meio do caminho, Facebook, Instagram, Spotify também. Então o que tiver próximo bloco, tiver passando a logozinha que vai passar aqui daqui a pouco, vocês aproveitem para seguir lá e acompanhar os próximos episódios, fazer comentários, seguir, mandar pros amigos, e é isso aí. Vamos começar a nossa conversa então. Se quiser se apresentar então um pouco, Didier, e então, tá. falar de você um pouco. Então, meu nome é Didier, eu moro no Brasil faz mais de 20 anos, para ninguém fazer contas. Então, eu sou do Chile. Nossa, você é do Chile? Eu sou do Chile. Que você era do Chile. Não. Então, eu sou do Chile. Morei antes do Brasil na Argentina, né? E 3 anos, e depois a gente se mudou para cá, para Curitiba, com minha família, né? Uhum. Meu pai era diretor numa empresa, então ele teve a chance de trabalhar na Argentina durante 3 anos, e quando a gente estava na Argentina, então a empresa decidiu expandir e veio para o Brasil. E por coincidência, eu sempre quis ser arquiteta, então quando era criança eu tinha visto que Curitiba era muito conhecida pelo urbanismo. A gente tinha vindo de férias em algum momento para o Brasil, a gente veio para Curitiba, e quando meu pai teve a chance de vir para o Brasil, lembrou que tinha essa cidade, que era muito bonita, que era perto do Porto, no meio ali entre São Paulo e Rio Grande do Sul, então estrategicamente convinha para a empresa, e acabou vindo para Curitiba. Foi uma escolha, então, ou não? Foi sorte? Foi uma decisão corporativa, mas que se vinculou a um conhecimento que a gente já tinha do lugar. Ah, que bom. Então foi bem bacana. Meu pai sempre brinca que isso foi meio construído já por mim antes, porque quando eu incentivei a vir... Sim, mais ou menos isso. Incentivar para vir a Curitiba por causa do urbanismo acabou sendo uma referência para escolher também o local. Tivesse dado tudo errado, então era culpa tua. Também parece. Não, era muito nova para levar culpa. E você é do Chile, ficou lá, criancinha? Isso, então até 14 anos fiquei no Chile, depois mudamos para Argentina, depois direto para o Brasil. E lá você tinha decidido que você ia ser arquiteta já? Ou não? Já, desde bem pequena. Meu pai me levava muito para a Bienal de Arquitetura, eu gostava de fazer maquetes, que depois passei a odiar na faculdade, mas eu fazia muita coisa de montar casas, de fazer plantinhas. Tenho cadernos de plantinhas até hoje. Até hoje? Até hoje, as poucas coisas que eu carreguei das mudanças, assim. Então, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Mas desde lá do Chile? Desde o Chile, desde os 8 ou 9 anos, indo pra Bienal de Arquitetura, muito museu, então essa coisa que eu gostava muito, mas assim. Teve algum lado puxado do teu pai? Nada. Meu pai trabalha na parte comercial. Nada a ver. Ele é um incentivador, né? Ele gosta muito, né, do aspecto artístico. E ele incentivava bastante, então isso foi Porque eu não faço a mínima ideia, lá no Chile é forte essa parte da arquitetura? É muito forte, a parte da arquitetura é muito interessante, porque a arquitetura chilena tem um destaque bom, assim. Então você vê bom desenho de arquitetura na cidade. Lógico, tem exceções, né? Anos 90 foram meio caóticos. Muito espelhado, né? Mas, em geral, a arquitetura chilena é muito boa. E você fala de Santiago? Você era de Santiago? De Santiago. Santiago é bonito pra caramba. Você conhece lá? Conheço. Nossa, lá é muito bonito. É, bem bonito. É grande pra caramba, tipo, é uma cidade caótica, enorme, assim, por ser grande, né? Isso. Mas é muito bonito. Isso. Assim como a Argentina, né? A Argentina também... Isso. Nossa, a arquitetura lá é... Acho que são diferentes, eu não entendo muito. São diferentes. Mas a Argentina também é maravilhosa, né? Também. A arquitetura mais antiga e tal, mas é... Não, e o bom é que você conseguiu puxar esse veio da arquitetura e
conseguiu executar aqui, né? Isso, então Curitiba parece que é um campo aberto também para... É diferenciada no urbanismo, já é um destaque, né? Em Buenos Aires, quando eu morei lá, adolescente, já tinha me desligado da arquitetura, no sentido que estava mais para brincar e se divertir, passar-lo bem. Mas depois, quando eu mudei para cá, eu tinha que fazer vestibular. Não falava português, né? Não falava nada de português, eu tinha que aprender... Nem portunhol? Nada, acho que eu tinha feito um curso de um mês com uma portuguesa. Ainda com o que eu aprendi não era muito não era muito brasileiro. Então tive que estudar bastante tempo, durante um ano, no cursinho, assim, me adaptando ao lugar e as matérias em português para poder entrar na faculdade. E teu pai falava português? Ele falava portunhol bem espanhol. Mas entende, né? Entende pra caramba. Tem muita gente tirando sarro, porque tem as coisas que são mesma palavra, mas significados diferentes. Então passa por esse bullying inicial. Assim. Mas faz parte, né? Eu acabei de voltar de viagem também, eu fui pro Peru e lá assim, é tudo puerta. Assim, é nesse sentido, mas o bom é que todo mundo se entende, né? A pessoa se esforça um pouquinho, o que ele tá querendo dizer com isso. Mas no final dá tudo certo. Só que às vezes para conteúdo técnico é importante ter pelo menos entender, compreender certinho. Você entendia português ou não? Eu, tinha dificuldade, então tava na aula e tinha muita piada, né? Cursinho tem essa coisa meio dinâmica para chamar a atenção. Eu não jovem, assim, Isso, né? Eu não entendia nada das piadas, todo mundo dando risada, eu muito por fora. Eu sentava na primeira carteira só para poder ver se não me distraía, para tentar entender. Até teve alguns professores que percebiam que eu não estava entendendo mesmo, daí chamavam a minha atenção, faziam mais brincadeiras comigo, até descobri que eu era chilena, daí virava uma piada da sala inteira, né? E com o meu nome ainda, que é diferente, né? Mas é isso. O teu nome tem alguma coisa francesa? É francês, é um nome francês. Inspiração da minha mãe. É super bonito, porque Didier, talvez a galera não entende esse E no final, que é francês, né? Isso aí. Mas bom que você passou por toda essa fase do bullying, passou por toda essa fase, agora tá engraçado, tá tranquilo. Engraçado. E você se formou, tipo, você fez a faculdade já... Fiz a faculdade aqui. Né, na PUC. E foi o que você queria mesmo? Tipo, você imaginou que era aquilo e fez aquilo? Eu queria muito arquitetura. Eu tive um choque inicial porque eu sentia que a faculdade... Sempre imaginei que ela fosse diferente da escola, né? Até porque vindo do mundo, na Argentina, a faculdade é muito livre, uma coisa muito aberta. Cada um vai pra aula se quer. No Chile também você passava... O pessoal da arquitetura do Chile, eles estudam na faculdade, eles passam o dia na faculdade. Então é uma coisa um pouco, uma vivência diferente do que eu vi aqui no Brasil, por exemplo. No Brasil, pelo menos onde eu estava estudando, era mais escola, então era uma rotina de horário para cumprir, horário para sair, prova, então era uma coisa que era um pouco diferente. Só uniforme, né? Só faltava o uniforme, exatamente. Então eu sentia que era um pouco meio infantilizado, talvez, no começo. E eu me cobro muito, né? É uma tendência de ser muito tipo, quero fazer bem feito. Então, a faculdade foi meio sofrida, porque eu queria realmente fazer bem feito muita coisa. Então, talvez não viver essa parte, assim, tipo, diversão na faculdade, não. E ainda morando sozinha, porque depois meus pais voltaram pro Chile. Largaram você aqui. Então, largaram não, né? Eu meio convidei pra ficar. Então, eles... teve essa jornada ali de vivência sozinha também, que foi uma coisa assim, meio... Adaptação durante a faculdade. Né? Essa parte é complexa. E trabalhando, estágio, essas coisas, né? Que acho que isso que faz muita diferença. Mas aí você se adaptou, tipo, à cultura brasileira? Porque, realmente, eu acho que lá fora... Não sei se tem algum país que é parecido com o Brasil na questão da faculdade, mas eu acho que todos os outros são diferentes, né? Tipo, a faculdade é aquele conteúdo que você quer assiste. Se não quiser, tá tudo bem. Mas você vai ter a prova lá. Vai ter a prova e você vai ter que se vira. Você conseguiu se adaptar bem a esse estilo? Me adaptei, porque era como quase a continuação da escola, né? Então, só era um pouco, talvez, diferente da minha expectativa, né? Mas essa adaptação acontece, né? Então... E você foi... Porque quase todas as pessoas que a gente foi conversando aqui fizeram arquitetura e tal. Vou buscando estágio no começo. Isso você foi buscando também e tal? Foi aparecendo coisas? Foi estágio? No primeiro ano, na verdade, trabalhei numa loja de produtos naturais. Eu pensei, se vou trabalhar por primeira vez, que não seja assim diretamente em arquitetura. Me dá um tempo para me adaptar para esse processo, né, de trabalhar. Daí trabalhei 1 ano numa loja de produtos naturais, vendendo, né, chás, essas coisas. E no segundo ano eu comecei o estágio já.
É focado em arquitetura. Isso, daí teve gente compreensiva, né? Arquitetos que me ensinaram muita coisa, porque eu não sabia nada mesmo. E foi uma experiência bem desafiadora também na época. Né? Porque tem perfis diferentes, né? Exatamente. E tipo, às vezes, eu não sei, mas eu tenho a sensação de que a cultura influencia muito no estilo de vida. Né? Porque quando você, às vezes, viaja, vai para outros lugares, as pessoas são completamente diferentes, né? Então, às vezes, adaptar o estilo de vida a um trabalho é complexo um pouco, né? Eu sinto que eu me adaptei bem ao Brasil. E eu sei que falam curitibano fechado, essas coisas, mas eu não acho, nunca achei. Eu também não acho que nem... Não, eu adoro. Tem pessoas que são... Isso. Que vai do jeito que tem em todo lugar. Isso. E eu não sei, mas eu senti que no Brasil... a minha sensação é de uma leveza, né? Que no Chile eu não percebia, né? Então, independente dos perfis, né, que a gente vai encontrando, eu acho que culturalmente tem uma coisa mais leve que se encaixa muito bem, assim, o que eu gosto, né? Que é uma coisa... Encontrou as pessoas certas no caminho, então. Isso. E nesse meio tempo de estágio e tal, você já tinha tomado a decisão que a arquitetura era o que você queria mesmo? Sim, sempre. Não queria... Na verdade, quando eu fiz cursinho... Agora que a gente vai arrancar não. Eu sempre quis arquitetura. Mas quando eu fiz cursinho, eu lembro que eu, né, fazia cursinho e durante o mês de julho, que era tipo um momento de recesso, assim, de descanso, o cursinho abriu uma chance de fazer uma espécie de curso adicional para quem queria fazer medicina. E eu não sei com que coisa passou na minha cabeça na época, que meus pais iam sair de férias, eles foram para Minas Gerais, conhecer o Brasil e tal, e eu decidi fazer esse curso de medicina. Porque eu pensei, medicina é legal, ajuda as pessoas, né? Que bacana, algo mais, né? Para os outros. Não, para ajudar as... eu nem pensei nisso, né? Imagina, não pensei no sangue, não pensei em nada. Eu fiz uma semana, acho que foram das férias fazendo esse curso adicional ali de medicina, odiei, né? Nossa, testes de bactérias, tirar sangue das pessoas, odiei tudo e falei, cara, é a arquitetura mesmo que eu quero. Ainda bem que fiz esse curso para descobrir que eu nunca faria medicina nem nada que tivesse a ver com nada disso. Só pra não ficar com uma pulguinha atrás da orelha ali, claro, né? Tipo, será que eu deveria ter feito algo mais, né? Não, eu acho que não. Tá decidido. Isso, serviu pra isso. E dentro da arquitetura, quando você fez estágio e tal, você foi cada vez gostando mais disso, então, tipo... Isso. Porque a arquitetura é bem ampla, né? Que nem você falou, que você gostava de Curitiba pelo urbanismo. Que eu ainda acho... Você executou alguma coisa do urbanismo? Nunca, né? É muito difícil, né? Difícil, muito focado, acho que em prefeitura, sei lá. Isso, tem a ver mais com órgãos públicos, tem a ver com planejamento. Tem algumas instituições que fazem um plano diretor, né? Então, tem um pouco a ver com o urbanismo também. Então, pode ter uma conexão, mas eu acho que é um mercado um pouco mais difícil, na minha visão, né? Por uma questão mesmo de incentivo público, né? Então, você, né, tá na área do urbanismo um pouco eu acho que é mais restrito, talvez. Até o urbanismo a gente tira sarro aqui, eu tiro sarro, na verdade. Você tira. É porque quase ninguém gosta de urbanismo. Cara, assim, acho incrível. gosta talvez de bonito, mas não de executar. É porque o urbanismo talvez carrega, tipo, uma bola de ferro ali, que é a burocracia, talvez. Porque daí já tá vinculado a órgãos públicos, daí... Nossa, é tudo moroso, tudo demorado. Não... Tem uma praça nova, beleza, essa praça já tinha sido pensada 7 anos atrás, daí agora que saiu a papelada pra começar a executar. Talvez seja por isso, mas na verdade o urbanismo é muito mais que isso, né? Tipo, isso. O quão complexo é o urbanismo talvez faça as pessoas gostarem de outros... Pode ser, e eu acho que falta mesmo campo incentivo, né? Acho que isso talvez seja uma coisa que não se amplifica tanto, né? Mas que é tão importante, né, pra cidade. Então, eu ainda viajo. Às vezes eu estou... tô indo pro aeroporto. Nossa, que legal seria um trem aéreo aqui e tal, conectando São José com Curitiba. E as pessoas circulando. Eu vou viajando, né? Tem outros projetos, né, mentais. Questões mentais. Então, fico nessa, né? De que, putz, o urbanismo... Porque a ideia é você trabalhar esse espaço, né, para as pessoas, né? Eu acho isso muito bacana. Quando eu penso em urbanismo, eu já penso nos problemas do urbanismo. Eu não penso nos problemas. Tipo, nossa, e a tubulação de água aqui, o esgoto, como é que vai passar? Sei lá, esse rio, se a gente limpasse, deixasse limpo pra navegar, sabe? Essas coisas vão pensando, né? Porque você vê outras cidades do mundo, né? Você vai vendo os rios sendo usados, né? Pela cidade. E aqui em Curitiba a gente tem os rios meio relegados. Então, tem tanta coisa, né? Que é possível de fazer, mas isso
precisa de um incentivo, né? É, quem sabe um dia, né? Governamental. Um hobby mais profissional ali, Isso você é super legal. começa a executar um. Nossa, é incrível. E por isso, às vezes, surgem projetos, a possibilidade de fazer projetos onde eu trabalho, que tem a ver com essa questão urbana, me parecem muito mais atrativas, né? Isso... Tipo, brilha o olho, né? É, quando você trabalha com um negócio que você gosta, daí vem um tema, sei lá, uma coisa assim que... Isso, e que é desafiador, porque eu nunca fiz, então essas coisas eu acho que... E você que trabalhou em escritórios de arquitetura e tal, você pensou em ter teu escritório? Teve um momento que eu pensei, mas desisti, acho que era um mês, talvez. Eu tenho uma coisa... Porque de medicina, pensou e já... mas não... Eu sou uma pessoa que talvez tenha empreendedorismo dentro de empresas, né? Então, em algum momento, quando eu estava fazendo, né, todo mundo, pelo menos eu passei por arquitetura, né, de casas, decoração, fiz, né, interiores, né, trabalhei em escritórios que faziam interiores, e eu achava super legal, sempre, eu sou muito automotivada, então tudo que eu fazia eu achava super legal, estava aprendendo coisas novas e tal. Mas teve um momento que eu sentia que ok, tinha aprendido arquitetura, né, gostava de interiores, mas na faculdade eu não tinha aprendido nada de obra, não tinha tido a chance de trabalhar em obra, né, nos escritórios que eu tinha trabalhado, e quando eu ia pra obra, eu escutava muito mestre de obra, né, e aí eu, em algum momento, pensei, putz, seria legal ter um escritório, né, que tivesse vínculo com obra, que eu pudesse fazer obra, mas não sabia nada, então... Desisti rapidinho e daí parti a fazer gerenciamento de obras para entender um pouco mais o universo de obra. Que não vai ser no pós-graduação que você aprendeu no universo de obra, você vai aprender muita coisa de gestão, mas de obra mesmo foi depois, né? Com tempo depois. Né? Então desistiu ali, tipo, do escritório. Não. E você terminou a faculdade fazendo estágio, assim, tipo... Isso, tava no estágio, daí foi efetivada, né, no estágio, fazendo interiores e casas, também de alto padrão, né? Então eram projetos muito bacanas, né, trabalhar com uma arquiteta super incrível na época, ela tinha muita criatividade, né, tinha um mercado bem bacana. Ah, assim. Que legal, legal. Mas você nunca imaginou, tipo, ali você... tava, não sei se indecisa, mas você queria aprender mais esse negócio de obra aí? Queria. Sabe por quê? Eu tinha as dúvidas. Aí depois a gente vem, né, na vida trabalhar com BIM e tal. Mas eu falava, cara, como que eu tô desenhando uma parede? E essa parede tem, sei lá, 14. Como que o pessoal de obra sabe que eu coloquei um tijolo e coloquei reboco? Ah, não importa, né? Porque é 14, ele vai saber, ele vai fazer o cálculo. Então eu falei, mas cara, que cálculo ele vai fazer? Então, eu sempre, tipo, eu sempre quis saber como as coisas funcionam, como que né? Como que se monta, né? E eu não me conformava, às vezes, com essa coisa, mas eu não tô sabendo o que tá chegando lá, né? Não tenho certeza. E eu não sei, então posso estar inventando qualquer coisa aqui que alguém vai resolver, mas se isso de alguém resolver, eu achava que não cabia, não era... Ou resolver em obra, né? Não, na hora lá ele resolve. E é algo muito comum, né? Eu acho que no mercado, em geral, você entende que o cara da obra vai resolver. Mas vai resolver na ideia da cabeça dele. Não é necessariamente o que você imaginou. Então, tem várias coisas aí que você vai percebendo que talvez o conhecimento tem que estar contigo, né? Porque senão, às vezes, se você terceirizar aquilo, vai dar um problema lá na frente. Isso. E o problema vai sobrar pra você resolver depois. Exatamente, tudo volta também. E quando que você entrou no universo da construção civil mesmo? Então, eu fiz gerenciamento de obras. Na época, eu tinha uma amiga, né? Que estava trabalhando numa empresa. Ela fazia gerenciamento de projetos numa empresa de área frigorígena, né? De frigoríficos e tal. Então é indústria mecânica, né? Não tem a ver com engenharia civil, né? De construção civil. Então lá eu estava fazendo essa pós e um dos meus professores, né? Ele prestava serviço para essa empresa, né? Como consultoria de gestão de projetos e tal. E eu pedi, né? Uma oportunidade para desenvolver nessa área porque eu tinha gostado muito de gestão de projetos dentro da pós. E então ali surgiu uma oportunidade de ir, era como assistente da gerente de projetos, né? No escritório, no PMO, né? No escritório de gestão de projetos, para trabalhar nessa empresa, que era uma indústria, né? E que vendia equipamentos, né? Que são umas máquinas enormes, frigorígenas,
Se chamam túneis de congelamento, né? Era pra fazer o congelamento das carnes que saem do frigorífico. Complexo. Bem complexo. Não, eu lembro, a primeira vez que falei com o cliente, eu comecei a fazer umas perguntas, mostrando que não era tão... que não sabia, mas não sabia nada mesmo. Ele, vai cheirar amônia, moça. Eu lembro disso. Ele fala, cara, acho que ele tá me xingando nesse momento, porque ele sabe que eu não sei. Daí eu falei, realmente eu não sei. Daí ele, fala com fulano, fala com ciclano. Daí muitas coisas vão surgindo. Foi aprendendo. Mas aí foi o descobrimento mesmo. Porque o que acontece? Na construção civil, assim como eu não sabia quanto que era a espessura de parede, na indústria mecânica você faz tudo por milímetros, né? Tipo, as coisas não são, né, as furações, tudo vai pronto na estrutura metálica. Literalmente não dá pra adaptar. Não dá pra adaptar, então as coisas são muito mais precisas e eu via que o processo era muito mais certeiro. Erros acontecem, né? Mas o processo em si da indústria era muito mais certeira, mais precisa do que a indústria civil. E isso eu gostei muito. Também gostei muito com quem eu trabalhei na época, né? Porque me ensinou bastante, né? Sobre questões de gestão mesmo. Então, aí eu fui descobrindo que realmente não é... A arquitetura eu adoro, mas a questão da gestão do projeto, onde você consegue acompanhar o processo inteiro e lidar com muito tipos de pessoas, né, dentro do processo, foi algo que realmente me encantou, assim. E foi lá, na indústria, né, mecânica. Uma indústria nada a ver, vamos dizer assim. Nada a ver, e foi incrível, essa experiência... Então eu nunca tinha imaginado que dentro de uma... O pessoal nem percebeu, mas a gente cortou e tá voltando. Isso é bom de ser uma conversa, né? A gente pode falar isso. Mas eu nunca tinha parado pra pensar que numa indústria mecânica ou até uma indústria química, que a gente tava falando, precisa ser tão precisa, né? Porque na indústria civil, vamos dizer assim... Você tem uma tolerância maior. Existe intolerância. E tempos, maiores, né? Diferentes, tempos, né? isso. Mas não precisa ser assim, né? Isso, exatamente. Eu acho que isso que te motivou a... Exatamente. Então, quando eu estava na indústria, eu via como eles montavam, por exemplo, usavam SolidWorks, né? Para fazer a construção do equipamento e tal, desenho, né? E eu pensava, cara, isso seria legal para construção, né? Para as obras, né? Sim, Putz, que legal seria, porque daí eu via que ele desenhava e conseguia gerar uma lista de materiais, por exemplo, né? Para comprar ou para produzir na fábrica. E eu pensava, isso seria super bacana se pudesse acontecer na construção civil. Isso estou falando de 2006, né? E já estava acontecendo isso? Tipo, quando você parou pra pensar isso já? Não, quando eu trabalhava ainda não. Então era coisa que talvez até acontecia no resto do mundo, mas na época a gente ainda estava usando CAD, né? Então, minha lembrança era essa, né? Que eu não tinha essa associação pra construção civil, mas eu achei super legal. E você falou com uma cara de CAD, assim, hoje você tem um desprezo pelo CAD ou não? Não tenho menos preço. Eu gosto do CAD. Eu sei usar. Não, é que era a ferramenta que eu usava, mas ali não... Tem gente, depois fiquei sabendo, né, que tem gente que consegue do CAD tirar listas também. Tem que ter uma série. Mas aí já precisa uma programação que não era a minha praia, né? Então... Aí fica mais complexo do que com certeza. Tem uma produção atrás disso. E tipo, quando você saiu dessa indústria que trabalhava com projetos mecânicos, você foi direto pra uma empresa que mexia com civil mesmo? Ou... Sim, então daí eu tive minha filha, né? Minha filha mais velha nasceu nesse período, né? E na sequência eu entrei numa empresa... Ela vai ser arquiteta, você já sabe dizer ou não? Não, eu acho que não. Não? Não, acho que não. Não conseguiu puxar ainda? Não motivo... Nem quer. Não, eu acho que... eu não sei, eu acho que as coisas têm que surgir muito da pessoa. Isso, então não deixa influências. E você vê uma tendência, alguma coisa assim? Não. Médica, talvez? Não, também não. De jeito nenhum. Não. Eu acho ela tão especial, assim. É uma pessoa que tem tanto cuidado com os outros, delicada pra falar, pra se comunicar, é bem distinta de mim às vezes, que eu penso que ela deveria ir pra relações públicas, relações internacionais, e é nisso que eu fico às vezes, mas ela não... É algo tão longe para as pessoas no dia a dia, né, que parece que eu tô viajando, mas é mais ou menos isso que eu torço, assim, relações internacionais, né? Diplomacia, eu falo pra você, meu amor, você poderia ser uma diplomata. Nossa, seria... Eu acho incrível. Ótimo, Então, é isso. Tem, ainda dá, né? Já tô jogando pro universo. Vamos ver se o universo se ela vai querer. Se ela vai querer. E daí a gente pega só esse corte, a Ana manda pra você fazer ela assistir todo dia de manhã. Vamos ver, né? Mas você teve ela, daí você entrou... Daí comecei a trabalhar e aí foi uma mudança, né? Porque tive ela, fiquei 1 ano com ela, né?
meu sonho era poder ficar com minha filha 1 ano. Depois de 6 meses eu percebi que eu precisava fazer outras coisas. Então comecei a ter hobbies durante esse período também. Então eu gosto de costurar, gosto, né, de outras coisas. E daí entrei a trabalhar numa... Aí que eu fiz uma loucura, na verdade. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar numa empresa de São Paulo que estava fazendo um projeto de implantação aqui em Curitiba, de 2 projetos. Eram 2 reformas, retrofits, na verdade. E eu tava... meu cargo era gerente de implantação. Então, eles tinham uma equipe de São Paulo e tinha uma equipe aqui em Curitiba, alocados. E eu era a pessoa que tinha que trabalhar de segunda a domingo. Cada 15 dias eu tinha um final de semana de folga, né? E eu tava muito empolgada, eu tinha ficado 1 ano, né, em casa, né, cuidando da minha bebê e tal. Então, quando eu decidi voltar, era tipo, agora eu quero fazer tudo. Então, eu trabalhava, sei lá, das 2 às 11. 2 da tarde às 11 da noite, porque o retrofit tinha que acontecer num espaço, num prédio comercial e tal. E aí começaram novos desafios, porque eu já tinha, imagina, eu tinha trabalhado como projetista, depois tinha ido para a indústria, fazendo gestão de projetos. E neste caso era para poder fazer os reportes, era uma empresa que tinha vínculos com os Estados Unidos, então tinha que fazer os reportes de gestão e tal. Mas nos finais de semanas que a equipe de São Paulo não estava, eu ficava cuidando da obra. Então, tive que aprender muita coisa. E foi muito legal, porque, novamente, né? Sempre os mestres aparecem. Então, o mestre de obra aparecia, me ensinou a como colocar drywall, como fazer um monte de coisa. Então, era meio o que eu tinha pedido antes estava acontecendo naquele momento, porque estava no meio da obra. Meu escritório não era um escritório à parte, a obra acontecia. Eu tinha uma mesa com plásticos ao redor e a obra acontecendo e eu mandando, né, reportes, gerenciando o cronograma, que é o que eu já estava fazendo na outra empresa, né? Que era coisas que você já entendia disso. Já entendia porque na indústria estava trabalhando nisso, né? Eu fazia a gestão do cronograma para os equipamentos que a gente ia levar para os clientes, né? Então, tinha toda a gestão de início do projeto até a fabricação e montagem nos locais dessa empresa dos clientes. E nesse caso, então, tinha que fazer o mesmo para o retrofit, né? Só que daí surgiu uma outra oportunidade de fazer o gerenciamento de uma implantação de uma linha de trem. Caramba! De Minas Gerais para São Paulo, de uma outra empresa, até de um amigo, né, que tinha trabalhado comigo na indústria e que ele estava também como diretor dessa empresa. Então ele falou, olha, te interessaria trabalhar nesse projeto específico, me auxiliando na gestão do projeto? Eu falei, sim. De então, fazer uma linha de trem, isso, literalmente? Isso, então eu tinha que fazer a gestão também de cronograma, cobrar parceiros, receber projetos e tal, de uma coisa que eu nunca tinha feito. Foi bem uma experiência bem bacana, é uma empresa da Espanha. Então, também... Então, na empresa da indústria mecânica, era uma empresa da Nova Zelândia com sociedade no Brasil. Então, tinha um jeito de trabalhar. E isso eu achava super legal também, de conhecer os jeitos de outros lugares trabalharem, né? Descobri que meu inglês estava super ruim, tive que aprender inglês e tal, de novo. E quando comecei esse projeto de retrofit e esse amigo veio falar sobre esse novo projeto, que era uma empresa da Espanha, também acabei conhecendo outros jeitos de trabalhar do pessoal da Espanha. Então, foi muito bacana, culturalmente. Aprender a falar espanhol. Não, esse eu já sabia. Essa era a minha vantagem competitiva, né, para esse processo. Mas aí eu trabalhava de manhã. Então eu trabalhava das 9 da manhã até as 11 horas da noite. De manhã numa empresa e das 2 até as 11 em outra empresa. Então foi assim muito punk. Mas a carga de conhecimento que você estava ganhando ali era absurda. Foi incrível. Né? E aí meu marido é um super parceiro, né? Porque esses períodos de ficar com nossa filha bebê e tal, ele bancou todas, né? Final de semana ele me deixava no trabalho. Daí eu achava bem bonitinho isso, do pessoal da obra se comoviam, porque ele chegava de carro, me deixava no trabalho. E eles viam que tinha uma bebê, ela falou, nossa, ela vem sábado e domingo trabalhar, tem uma bebê e tal. Então, essa empatia que tinha o pessoal de obra era muito bacana. Porque eles viam que tinha um esforço também, né? Não era só deles, era meu também. Então, sim, não, então, isso facilita muito, facilita, né? Quando tem empatia de todos os lados ainda. Todo mundo tem problema, então cada um cuida do seu, a gente tentando trazer pra obra. Isso. Então, foi uma jornada, acho, altamente desafiadora, né? Como mãe, né? E trabalhando em 2 jornadas, né? E tal. Mas foi extremamente rica de conhecimento, experiência. Mas ficou muito tempo fazendo isso? Não, foram 10 meses. E daí entrei no Grupo Marista para trabalhar com a área de planejamento também. Aí mudou meio que totalmente a rotina, pelo menos. Isso, porque depois de 10 meses eu percebi que eu precisava, né? Tudo tem limite, tudo né? Tudo tem limite, exatamente. Então foi bem bacana também essa jornada, né, no grupo.
Que daí você trocou um planejamento que é a mesma coisa que você estava falando antes. É tipo, isso. Organizar, botar ordem no Isso, então elas tinham processo. muitos pedidos, eles tinham muito pedido de obra. Então era exatamente isso, organizar os pedidos. Sei lá, eles tinham 200 pedidos de reformas, né? O grupo é muito grande, tem área de saúde, área de educação e tal. Então essa partida também foi de organizar, né? Esse início de... Quais são os pedidos prioritários, quais não, né, podem ser, né, colocados no cronograma depois. E já na sequência, depois de alguns meses, virei gerente de obras lá também. Mas gerente de obra, daí tipo, tocando obra ou não? Não, eu tinha uma equipe, né, eu acho que eram umas 20 pessoas, né, entre engenheiros civis, arquitetos. Então, era responsável pela área de planejamento, projetos e obra, né? Dentro da gestão de obras. E na época a gente acabou entregando, né? Nesse período que eu estive... Tinha um gerente anterior, lá tinha muitos remanejos, né? Das próprias equipes, né? Então, teve um gerente que iniciou o processo de gestão do hospital, por exemplo, que era o grande projeto naquele momento do grupo, e eu acabei participando da entrega, né? Do hospital. Então, foi um processo também muito bacana. Então, o teu foco, vamos dizer assim, foi arquitetura, você fez arquitetura e tal, e a quase todas as pessoas, não que seja bom ou ruim isso, né, já deixando claro, mas tipo, ou vão ter um escritório, ou vão trabalhar num escritório de arquitetura, mas seguem esse caminho. Mas você foi num caminho diferente, o terceiro caminho, que seria gestão de obra, gostou pra caramba daquilo. E gestão de projetos, gestão de projetos. Isso, que é o que eu realmente curto. Porque isso é uma coisa que, dentro de um escritório de arquitetura, é uma coisa que tem que ter, mas talvez não seja... primordial, vamos dizer assim, né? Tipo, ele é um complemento, até por... Facilita, tal, ajuda, é bom, seria bom se todos tivessem e tal, mas dentro de uma grande empresa, assim, é essencial, né? Fundamental. Porque senão os recursos são drenados, sei lá, você não consegue gerenciar isso, né? Então... Você se perde totalmente nesse sentido, né? Então... E faz quanto tempo que você faz hoje, o que você faz, por exemplo, mexe com construção civil... focados em edifícios, por exemplo. Tô há 10 anos. 10 anos, projetos também. Tipo, gestão de projetos. Gerenciamento de projetos. Então, também, nessa jornada dos últimos 10 anos, foi implantar equipes de orçamento, né? Ser responsável, em algum momento, pela área de planejamento, pela equipe de projetos e personalização. Então, atualmente, estou na área de projetos e personalização. E gerenciar projetos de engenharia, né? Então, que é diferente também, né? Que acaba sendo diferente, eu acho. Super. E novamente, né? É o desafio, né? Porque na hora que você gerencia... Você está acostumado a trabalhar com arquitetura, que é tua praia, só que está né, já super enraizado. E daí você tinha os projetos de engenharia como complementares. Então, você tem uma noção, mas você não tem isso aprofundado. Na hora que assumo a tarefa de fazer a gestão de projetos de engenharia... Você descobre que tem que saber muito de tudo, né? Então, isso é um novo desafio, né? Onde você tem que aprender coisas que, queira ou não, vinha dessa coisa lá atrás, de saber como funciona, como que faz na obra e tal. Agora você está obrigado a saber como que faz na obra para você trazer isso para o projeto, né? Então, e tem muito dessa jornada de construção. Então, eu cheguei numa área onde que tinha que desenvolver muito padrão, né? Ter DNA de como que a gente faz as coisas. Então, tem sido uma jornada muito... Eu acho que me cansaria se não tivesse tanto desafio. Então, os produtos que a gente desenvolve hoje são todos diferentes. Então, não tem uma coisa de copiar e colar. Então, vai ter que começar do zero. Que vem 10 desse aqui, ó. Não tem isso, né? Então, sempre um produto diferente. A impressão do editor hoje sempre está desafiada a inovar, a fazer algo diferente. Tanto na estética ou na arquitetura, quanto no que é entregue para o cliente. Então, ainda tem uma busca, né, constante na engenharia de como a gente pode ser mais produtivo, né? Como tornar isso aqui mais fácil para executar. Então, tudo isso traz um monte de viés. Como que isso aqui vai ser para manutenção depois. Que tem que pensar também, né? No todo o ciclo de vida do produto. Então, é super bacana, porque vai vindo um monte de insights, informações que você tem que aplicar em projetos, que é o que acho que torna muito rico, assim, a experiência. E essa questão que você comentou de, tipo, montar processos ou criar padrões, isso também acaba fazendo parte do teu escopo, vamos dizer assim? Também. Então, a questão dos padrões, sim. Então, temos uma equipe muito voltada a essa melhoria. A melhoria contínua parece que ficou antigo, mas é isso mesmo, né? Você está todo o tempo vendo, o que deu certo, o que pode ser melhorado. Isso é uma constância na nossa área. E processos é uma coisa que eu acho altamente, né?
Parece que é burocrático, mas não é. Porque depois que você mapeia as coisas, você percebe que você consegue ser mais produtivo. Sim. Depois você mapear processos dentro das áreas, né? Então, acho super bacana. Você gosta disso? Eu adoro. Eu adoro isso também. Eu acho muito... que é legal você poder fazer no automático alguma coisa, né? Ou ver que, não, isso não precisa mais. Pufa, arranca. Agora, se você não tem mapeado, você fica trabalhando às cegas, né? Na sorte. Na sorte. Fé. E na fé, e no achismo. Eu vivo falando, cara, isso de acho que... Não Ferrou. sei. Ferrou. Acho que dá. Isso, não. Exatamente. E esse acho não vai estar documentado, porque daí daqui 6 meses vai dar problema lá e alguém que achou já era. E a gente tá numa jornada, assim, acho, de tantos dados, né? E agora acho que o mundo começa a ser mais digitalizado e você começa essa questão dos dados terem poder, né? E se você conseguir usar, então acho que a gente também agora tem uma nova jornada, né? Na construção civil, em qualquer área, de realmente trazer, sei lá, coisas mais automatizadas mesmo. Tem várias coisas pra gente trabalhar. E isso é complexo, né? Porque você entrou... você falou que fazem 10 anos que você faz o que você faz hoje, por exemplo. E lá, por exemplo, não tinha o BIM bem definido, talvez. Isso, ou, então tipo, a gente ainda era uma... Isso foi em 2013, né? Inclusive, semana que vem faço 10 anos mesmo. Em 2013 já tinha essa jornada, porque eu acho que a empreitada da empresa tem essa questão da inovação e tinha muita expectativa de como gerar quantitativos, orçamentos mais assertivos. Então, já estava nessa jornada quando eu entrei. Então, eu tive que me adaptar, entender qual que era a motivação dessa implantação que estava acontecendo naquele momento. Mas a partir disso tem toda uma jornada de como fazer isso acontecer realmente de uma forma bem embasada, né? Bem estruturada, que realmente que traga resultado. Que traga resultado, exatamente. Porque você vai fazer tudo meio, vamos vendo. Não. Daí fica 3 não vai anos. nem que vai ver com o meu perfil, né? As coisas têm que funcionar e ser bem feitas. Né? E você é chata lá dentro como... gerente? Você é gerente de projetos? Sou gerente de projetos. Gerente de desenvolvimento técnico de engenharia, que é projetos de personalização. Quem tem que responder isso é a minha equipe. Vamos deixar campo aí de comentários, se alguém quiser. Mas tá ligado com esse... Porque dentro... A gente falou muito de desenvolvimento técnico, às vezes, dentro de um serviço. Qualquer trabalho que seja, desde que você tava lá na indústria que era mais focado na parte mecânica, e depois foi pra parte de obras, enfim, eu trabalhar com uma linha de trem lá também, muito louco. Mas tá ligado com pessoas, entender como que as pessoas estão se relacionando entre si, ter uma boa equipe, isso faz toda a diferença. Absurda, né? Faz toda a diferença. Que isso também a faculdade não ensina, assim, né? Tipo... Não. E tem gente que reclama, eu devia ter estudado psicologia. Em parte tem coisas que você tem que ir se adaptando e trabalhando, né? Assim, eu acredito muito no trabalho integrado, né? Sim, às vezes eu sou chata porque sou muito crítica com algumas coisas. Ao mesmo tempo, essa criticidade pode trazer benefícios porque eu tô o tempo todo questionando o que a gente pode fazer melhor e tal. Mas eu acredito que na integração das equipes é muito importante, né? E ter uma equipe motivada, pra mim, faz sentido, né? Eu sou muito automotivada, então eu espero que todo mundo tenha a mesma vibração, assim. E eu vejo que a gente tem pessoas assim, incríveis trabalhando junto, né? Então... porque você pode ter o maior conhecimento técnico do mundo, né? Se você às vezes não souber transmitir isso, vamos dizer, ou não souber trabalhar em equipe pra resolver aquele negócio, não adianta absolutamente nada. E cada um tem uma né? qualidade, isso que eu acho maravilhoso, sabe? Quando eu me tornei mãe, eu tenho mais uma filha, né? E eu vejo as duas tão diferentes e tão incríveis. Eu falei, cara, são muito diferentes de mim, muitas vezes, outras vezes meio parecidas. E eu já acho isso maravilhoso, né? Que elas possam ser diferentes, melhores, tá? E ao mesmo tempo as duas tão diferentes e acho maravilhoso. E isso acontece nas equipes também. Tipo, cada pessoa tem uma qualidade. Eu falei, cara, que bacana que é isso, né? Você poder juntar vários perfis diferentes, pessoas com histórias diferentes, bagagens e tal, e construir algo juntos. Rola estresse, tudo, né? Mas todo mundo vai no normal, mesmo... mas é o ambiente, né? Isso. E é muito inspirador, assim, ver as pessoas totalmente diferentes construindo junto. Isso eu acho... que isso é uma das coisas que aumenta a produtividade, eu acredito, né? Que, tipo, se tiver pessoas diferentes, mas que as ideias não
não vão nichando para algum lado, talvez nunca vai resolver, né? Isso, tem uma ruptura. E você aprendeu e foi aprendendo com o tempo a gostar disso, ou sempre gostou dessa questão também? Tipo porque gerenciar equipes é uma coisa, né? Tipo, é diferente de você sentar ali, você tá passando um reporte para alguém e pronto. Aprendendo, você trabalha para uma pessoa, você tem um chefe, mas você é chefe de várias outras pessoas, né? E você tem que fazer tudo isso se conversar, né? Você sempre gostou de trabalhar em equipe, assim, ou... Sim, eu acho que até um dos motivos de ter mudado de área, talvez, quando eu fazia arquitetura, eu conto isso pra minha equipe. Eu lembro que eu ficava detalhando janelas. Eu falei, cara, será que é isso que eu vou fazer o resto da minha vida? Porque era um trabalho sozinha, né? Você não tem tanta interação. É difícil ser automotivado com janelas, né? Janelas, não dá. Não ia rolar o detalhamento de paginação, né? A gente fala, cara, é isso. E eu percebo que eu sou muito relacional. Eu gosto de pessoas, de trocar ideias, de conversar. Então já é um ponto de partida positivo para você trabalhar na equipe. A gente, queira ou não, quando tá iniciando a carreira, você vem com muitos preceitos, né? Então, você usa pessoas de referência. Tinha muito meu pai como referência, né? No mundo corporativo. Você não deve falar assim com fulano, assim, né? Algumas regras que você aplica inicialmente, mas depois você vai vendo, cara, essa regra... Tipo, já não vale mais. Não deve falar da vida pessoal no trabalho. Cara, por que não, né? Se isso torna a gente mais humano, inclusive, né? Então, foi isso. Você vai entendendo qual é o teu estilo e também como você... que é trabalhar com as outras pessoas, né? Então você tem que acolher muita coisa. Essa área é 100% diferente das exatas, né? Tipo... Total, né? Porque você tem que ser dinâmico, né? As coisas não existe a regra assim, não fale da tua vida pessoal. Isso. Você pode não falar, mas talvez a tua equipe também não fale, não abra espaço pra isso e vai ser um serviço mecânico. Você vai trabalhar... Isso. Outro estereótipo aqui, você vai trabalhar num banco. Você vai trabalhar num lugar que, tipo, é mais frio, mais fechado. Se você quer isso, beleza, é uma coisa, né? Mas talvez não seja o estilo que a sociedade vai moldando, né? Tipo, porque na tua equipe deve ter pessoas bem mais novas, recentes no mercado, né? Sim. E essa geração é diferente da geração que quando teu pai falou pra você não fazer isso, Perfeito. né? É isso aí. E se você não se adaptar, a pessoa não vai se adaptar e a equipe inteira não vai se adaptar, talvez, e gere um conflito ali. Então, sei lá, vulnerabilidades que a gente fala, não assuma seus erros, né? Tipo, cara, assume, né? Tipo, você erra porque justamente todos nós tendemos, né? Somos seres humanos e tendemos a errar, acertar. E é legal você poder também assumir isso, né? Não tem... Então, são vários preceitos que você vai quebrando, assim, no meio caminho, quando você vai entendendo e se autoconhecendo. Daí comecei terapia também, porque, né? Eu acho que também faz parte do pacote, né? Faz parte do pacote, até ser gestora também, de uma área, de um processo. E hoje em dia você não pode dizer que você gosta mais de uma área do que a outra? Ou, tipo assim, gestão de projetos pra você ainda, gestão de obras, essas coisas assim, ainda tá na tua paixão. Gestão de assim. projetos pra porque daí pessoas paixão. acabam entrando junto, né? Porque você acaba tendo que aprender muito a como lidar com situações ali, porque você acaba tendo mais filhos e filhas, querendo ou não, né? Você não tá no teu cargo, mas você acaba ganhando isso, né? Você gosta bastante dessa área também, assim, tipo de relacionamento, vamos dizer assim, ou gestão de equipes, coisas assim? Porque liderança é um tema à parte, quase, né? Tipo, saber como lidar com as coisas que estão acontecendo lá dentro. Eu gosto. Eu gosto mesmo. É desafiador, né? Porque às vezes você acha que eu tô acertando e depois percebo nada, né? Porque as pessoas estão justamente olhando ao contrário, né? Mas eu gosto. Eu gosto muito disso de estamos construindo juntos, sabe? E que tá todo mundo, tipo, motivado pra fazer isso. E bem feito. E com essa motivação de que alguém vai receber isso lá na frente e vai estar feliz. Então, tem um processo ali que eu gosto muito. Então, eu não vejo isso sem pessoas. Eu tenho momentos que eu gosto de trabalhar, né? Tipo, gostaria de, às vezes, ter mais momentos de agora eu vou trabalhar sozinha só pra... mas nesta situação muitas vezes não é possível, né? Porque você tem muita gente, né? Com quem, né? coordenar atividades, né? E tratar. Então, e essa questão de, tipo, implementar soluções mais tecnológicas, como o BIM, por exemplo. É tranquilo pra você se adaptar? Foi tranquilo pra você se adaptar a isso ou... Não, foi desafiador. Tranquilo, não foi. Foi desafiador. Eu agradeço muito porque a gente vinha numa jornada de trabalho no BIM dentro da empresa.
Só que sempre foi muito intuitivo. Então tinha meu colega, o Daniel, que estava super especialista nisso e tal, e ele estava nessa jornada junto comigo. Eu lembro que até uma das razões, né, de estar junto era porque ele tinha muito conhecimento e tal, então a gente veio nessa jornada juntos, mas a diferença faz quando o nosso diretor traz uma consultoria externa e implanta BIM dentro do escritório. Mas não é em trazer de fora, é uma construção juntos. Só que essa construção é junto com o carro andando, né? Então você tem que continuar entregando empreendimento, você não pode, né? você tem que continuar indo 6 meses aqui sem nada, isso, não, é tudo junto e misturado. Então foi um desafio muito grande. Ao mesmo tempo, os desafios sempre trazem enorme crescimento, né? Então foi bem... Porque pra quem gosta de processos, pra quem gosta de gente, tipo, o BIM é tudo isso, né? É tudo isso, exatamente. Eu acho engraçado quando as pessoas falam do BIM só como uma tecnologia, como uma ferramenta. Com CAD 3D. Isso, aí estamos perdidos. Né? Então é um processo. E aí é um processo que é integrado, que traz essa tecnologia, mas que traz todo o mapeamento do processo todo para realmente você entender o que você está fazendo, de conhecer muito o que... Eu lembro alguém falando, mas eu vou ter que aprender a construir agora, quando projetar. Sim, você tem que aprender a construir, então tem que saber como está sendo executado para trazer isso no modelo. Porque, queira ou não, o BIM acaba sendo um trabalho de uma construção virtual, né? Então tudo isso que você constrói tem que estar refletido nisso. E aí você percebe que é realmente um desafio, porque não necessariamente quem projeta sabe como executa, né? E aí a gente tá nessa equipe no meio do caminho, ensinando do lado, recebendo, analisando. Então foi... tipo uma quebra de paradigma, quase, né? Total. Porque quando os dois lados daí começam a se conversar 100%, aí pronto. Aí meio que começa a fluir. Aí flui, mas até você conversar 100% demora. Tem gente que por um bom tempo, imagina, estamos nessa jornada desde 2013 e na época tinha profissionais incríveis, mas que não mexiam na tecnologia, gente muito nova que não tinha bagagem, mas estava mexendo. Então todo esse equilíbrio ali para poder ter resultado, e ao mesmo tempo você tendo que entregar resultados inconfundíveis, né? Show, então... verdade. E em relação a um tema que foge um pouco disso, mas tipo, você é mulher arquiteta, veio de outro país e tal, a adaptação por ser mulher dentro desse universo foi complexa ou não? Ou você acha que nem tem diferença, vamos dizer assim? Eu acho cruel falar que não tem diferença, porque a experiência pessoal não pode ser um generalista. Não pode ser um geral. Eu acredito que talvez tiveram situações, não na construção civil, mas inclusive na área da construção... da indústria, assim, diferentes, né? Que eu acho que ali teve situações onde você percebe que você é um ente estranho numa área mais masculina. Não é 100% aceito. Isso, tem coisas que acontecem que realmente não, se tivesse mais mulheres, talvez mais naturalizado não aconteceria, né? Mas sim, eu sinto que foi muito fluido, né? Mas eu acho que tem muito esforço, né? Tem muito de você. Isso, muito empenho, né? Então, já aconteceu de eu estar numa reunião, por exemplo, e ter, sei lá, 8 ou 9 homens e eu sou a única mulher. Isso não na obra, estamos falando de projetos, né? Então, e aí no dia a dia você não se dá conta disso, né? Você dá conta quando você, cara, tá olhando para o lado, sou a única aqui. Isso chama atenção. Ao mesmo tempo, eu vejo que tem as meninas, as mulheres no escritório são a maioria, por exemplo. São a maioria? Show. Então, na área de projetos, na área de suprimentos, na parte financeira, na parte de produto, né? Então, isso já é um negócio legal de ver, porque a gente sabe, não sei se sabe, eu tô tirando essa estatística, não sei de onde, mas que o mundo... do achismo total, mas o mercado de construção civil a maior parte é masculina. Isso. Né? É que talvez acabe entrando, tipo, mão de obra, né? Nessa estatística minha aqui que eu acabei de inventar. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo. Mas entra... Como você fala, tipo, tem a ver tudo com a construção também. E ali realmente o número de mulheres é menor. Mas você cada vez vê mais engenheiras, por exemplo, em obra.
Então, recentemente uma pessoa da nossa equipe, né, que é arquiteta, foi para a obra, tá? Ela está agora coordenando obras, né, junto com o coordenador. Então, você vê que tem um movimento, e eu acho onde eu estou hoje valoriza muito o desempenho, né? Mas talvez não seja o geral, né? Isso aqui foi um ponto de atenção, né? Nesse cargo que você ocupa, as responsabilidades que você tem é muito legal de, tipo, ter uma mulher lá que é isso que você falou, né? Tipo, traz uma... Não sei nem uma palavra pra definir isso, mas, tipo, uma confiança de que outras mulheres com certeza vão conseguir chegar lá. É que ainda existe muito disso no mercado, na construção civil, né? Tipo, a mulher talvez ela seja vista com olhos meio... não sei, será... eu não sei se é em relação à arquitetura, mas a mulher ainda não ocupa o espaço que poderia ocupar, talvez pelas empresas, não tá equilibrado ainda. Não tá equilibrado ainda. E isso você consegue transmitir também pra, tipo, o cargo que você ocupa. Eu sou uma arquiteta na área de engenharia ainda, então pra mim esse pior ainda. Pra mim isso que é incrível, na verdade. Quando eu penso, eu falo, gente, tipo... sai um pouco do paradigma, né, de ser uma engenheira, por exemplo, que minha mãe teria gostado que eu fosse engenheira. Os arquitetos tá ótimo, já tá tranquilo. Mas é isso. Porque o universo, por ser da maior parte de homens, quanto maior o cargo que você ocupar, lá maior responsabilidade, tipo, fica claramente mais nítido que não tem nada a ver com o sexo da pessoa tá lá pra resolver os problemas que tem que ser feitos. Isso, tem técnica, tem o relacional, tem várias coisas que envolvem ali. Não precisa ser estrangeira também, né? Pode ser. Não, pode ser brasileira. Então, mas dá tudo certo, né? Que bom. Agora eu vou... Ana, a hora do corte é agora. Pode colocar a vinheta aí. Vou fazer algumas perguntas pra você, então, tá, Didi? Você pode responder da forma que você quiser. Você pode responder... só uma frase, você pode desenvolver a resposta, você fica à vontade. Eu vou tentar adaptar aqui baseado no que a gente conversou antes, né? Mas, qual que é o seu estilo arquitetônico favorito? Eu gosto do modernismo brasileiro, né? Principalmente. E eu gosto muito da arquitetura brasileira. Eu sou apaixonada pelo Brasil, né? Então, quando você vê, assim, casas com madeira, vegetação, mata atlântica e concreto, eu sou apaixonada. É o teu point, show. Tem alguma rede social que você não vive sem? Eu gosto... É que vive sem é tão... eu vivo, né? Consigo você fica apaixonando, viver. Eu já falei pra você que essa aqui, caramba... Eu consigo viver sem. Mas eu gosto muito do Instagram, né? Ele quer me vender um gato. Tenho certeza que o Instagram quer me vender um gato. Só aparecem imagens de gato. Eu adoro agora gatos depois no Instagram. Talvez seja o destino, né? Mas não, vamos segurar isso. Você jogou alguma coisa pro universo um tempo atrás. Vai ter que colher agora. É isso. E tem algumas que eu detesto, né? Faz parte. Tem algum cômodo que você gosta de arquitetar ou que você gosta de analisar dentro de... ou que você acha mais complexo? Não. Esse é que tanto faz, né? Vai depender o processo é diferente. Você tem algum que seja o maior medo dentro, seja da tua profissão ou dentro desse universo de construção civil? Eu tendo a querer fazer muito bem feito, né? Então, talvez eu tenha essa coisa de, quando eu vou pra obra, eu penso, isso aqui podia ter sido melhor. E isso é uma coisa que eu tenho que segurar bastante. Não se trata de medo, mas eu acho que... uma coisa que puxa uma ansiedadezinha, assim, talvez. Isso. Acho que vai por esse lado. Então, show. Tem algum lugar que pra você possui a arquitetura mais bonita? Tipo uma cidade ou... um museu, alguma coisa assim. Eu amo o Museu do Olho. Eu amo, sério. É uma coisa assim... Se eu tô assim pra baixo, tipo, né? Tô pra baixo, meio tristinha, tá? Final de semana eu passo pelo museu. Adoro museus em geral. Eu gosto mesmo. Mas aqui em Curitiba é um cantinho que eu acho especial. Assim. E no Chile tem museu pra caramba. Na Argentina tem museu pra caramba. E minhas filhas acham chatérrimo, né? Mas eu acho que eu tô com tuas filhas, né? Não, eu sei. Nossa, eu não consigo. Eu tento equilibrar os passeios, mas pra mim... que eu acho que no meu caso é falta de conhecimento. Porque eu não consigo olhar pras coisas e tirar alguma informação delas. Eu só olho, é uma coisa que ele é uma coisa um pouco diferente, mas é uma coisa. Então eu não consigo tirar essa... Pra mim é inspirador. Então, aí já tá tudo bem. E tem alguma situação que você passou numa obra ou na vida, assim, que te marcou? Na obra... que você pode compartilhar, claro. Na obra aconteceu uma coisa muito bacana, né? Quando eu trabalhei esses 10 meses na loucura, né?
desse trabalho, né, forte, assim, que eu tive nesse retrofit, inclusive, tem que dizer uma coisa muito bacana, né, que quando a gente, no final da obra, tava com as equipes de limpeza, né? E na maioria das vezes, as equipes de limpeza são mulheres, né? Nas obras, né? E foi muito bacana, porque quando eu avisei que eu tava saindo, né? O projeto já tava em conclusão, já estávamos se entregando. E eu tinha que tava indo pra outra empresa para trabalhar. Elas fizeram uma homenagem. Então, eu lembro que cada uma... A gente trabalhava no centro e elas foram comprar presentinhos no R$1,99, assim. Na época tinha R$1,99, nem sei quanto que agora. Hoje já não tem Não mais. deve ser mais isso. Hoje que é R$10. Né? E cada uma trouxe um presente pra mim e elas falaram muito da parceria do respeito, né, no trabalho. E isso foi bem emocionante, porque às vezes você não sabe o que você está fazendo e como os outros estão olhando, né? Então você vem num trabalho, às vezes você está até meio afobado, ansioso para resolver e tal, e você vai estar tratando com pessoas e você não vê o reflexo ou a marca que você deixa nessas pessoas. E no caso dessa equipe foi de uma enorme admiração. Então isso foi uma coisa muito, muito emocionante e positiva, de dever cumprido, exatamente. E é legal e não era só da tarefa, da atividade da entrega para o cliente, mas também da jornada dessas pessoas que estavam trabalhando junto, né? E nesse caso é legal que, tipo, você não tava buscando isso, né? Não, porque foi super totalmente inesperado, surpresa, né? Isso. Porque quando... acho que nem tem muito bem como fazer isso esperando alguma coisa, mas provavelmente a pessoa vai se decepcionar se for esperando alguma coisa. Com certeza. Mas é muito legal o momento de dever cumprido, né? Ah, não, a gente resolveu ali e, pô, o pessoal... ficou admirado com a situação e compartilhou carinho, assim. Isso foi muito bom. Show. Mas é isso aí. Então, muito obrigado pelo tempo aí que você deixou com a gente. E o podcast é isso daí. Ai, obrigada, Ellen. Muito, muito obrigada. Pessoal, obrigado quem acompanhou a gente aí até o final. Não esqueçam de comentar bastante aí. Compartilhar com o resto das pessoas que vocês conhecem. Esse podcast foi incrível também. Gostei pra caramba de conversar contigo. E é isso aí, pessoal. Fiquem acompanhando os próximos episódios. A gente fica por aqui. Até a próxima.